Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o primeiro de uma série de 3 vídeos. E o motivo desse vídeo é compartilhar a importância do processo de preservação que utilizamos para os 3 níveis de recuperação, sendo elas a parte lógica, a eletrônica e a parte física. Os 3 vídeos serão somente sobre a parte lógica, onde muitas pessoas cometem erros e acabam prejudicando um processo de recuperação de dados. Então, o que nós vamos trazer aqui é o que não fazer em um processo lógico de recuperação de dados. O primeiro ponto que a gente traz é não formatar o dispositivo para depois recuperar. O segundo item, não utilizar software gratuitos da internet para tentar recuperar dados. O terceiro item, não instalar software de recuperação de dados no próprio computador ou dispositivo. O quarto item que a gente compartilha é não executar programas de regeneração de HDs. O quinto item, não executar utilitários do sistema operacional como o ScanDisk ou o CheckDisk. O sexto item que a gente compartilha é não recuperar dados para o mesmo dispositivo. E o último item que a gente compartilha com vocês é não permitir que o dispositivo seja manipulado em modo leitura e gravação. E sobre esse último item nós iremos demonstrar na prática como que isso funciona. Então, pessoal, realizando algum desses procedimentos, você estará sobrescrevendo seus próprios dados, seja utilizando programas gratuitos da internet que hoje possuem milhares de opções, mas não se sabe como cada programa trabalha com relação à blocagem correta do seu sistema de arquivos, do sistema de arquivos do seu dispositivo, e também outras tentativas de corrigir danos nos HDs, como procedimentos como CheckDisk, ScanDisk e outros do sistema operacional, que prezam fundamentalmente pela funcionalidade do sistema operacional e não pela recuperação de dados. Eles vão procurar por setores ruins, por erros, e poderão gravar ou sobrescrever os dados de sistema, ou então mover blocos de dados justamente em espaços que podem conter as suas informações que você busca recuperar. Sendo assim, algo que estaria relativamente fácil de se resolver, usando um método adequado, pode se tornar um problema ou dificultar o processo de recuperação a ponto de se tornar irrecuperável parte dos dados ou corromper a estrutura mais importante, que é a de nomes de pastas e arquivos originais do seu sistema de arquivos que já está gravado no dispositivo. Vamos demonstrar o aspecto da preservação como sempre comentamos em nossas interações. Então aqui na sequência, estou com um gerenciador de disco aqui, vou inserir o pendrive, que é o dispositivo de armazenamento, que nós vamos trabalhar a função hash. A função hash é um algoritmo que mapeia dados de comprimento variável para dados de comprimento fixo, e os valores retornados pela função hash são simplesmente conhecidos como hashes. Ok? Então aqui está o disco que é objeto do nosso exercício. Vamos carregar aqui nosso programa de análise de disco, o módulo hash. Vamos selecionar aqui o nosso disco e vamos computar aqui 2 hashes MD5 e SHA-1. Então, a partir do momento que eu dou compute hash, ele já está lendo o disco, lendo o dispositivo físico, que é a unidade de armazenamento que eu inseri no computador, e ao final nós vamos ter os valores de hash gerados para essa versão do dispositivo. Evidentemente que para um disco de 8 GB
toma um pouco de tempo. Para um disco de 500 GB, 1 TB, 4 TB, 12 TB, como nós já trabalhamos aqui, pode levar muito mais tempo para fazer a geração dos valores finais de hashes. Então, a leitura bit a bit chega ao final, e podemos perceber aqui o horário de início, o horário que foi finalizado, um total de quase 5 minutos para um disco de 8 GB. E nós vamos salvar aqui na área de trabalho, só para poder fazer um comparativo depois. Vamos chamar esse arquivo de hash 1. Então, o arquivo hash1 foi criado na área de trabalho e nós temos aqui os valores que foram mostrados na ferramenta e exportados para o arquivo texto. Muito bem, agora nós vamos fechar aqui o nosso programa e nós vamos ejetar o dispositivo do ambiente operacional Windows e inseri-lo novamente para verificar se algo se altera no resultado dos hashes. Novamente eu tenho o disco aqui. Eu vou carregar o nosso programa de verificação de hashes novamente. Vamos selecionar novamente nosso dispositivo USB, o mesmo, e computar os hashes MD5 e SHA-1. Então se inicia novamente o processo e nós vamos aguardar até o final para avaliar os resultados do primeiro hash em relação ao segundo hash. Bem, então já chegando na finalização do processo, vamos gravar aqui, vamos gravar na área de trabalho também, o arquivo como hash2, que são os hashes gerados após a segunda fase, onde nós removemos o dispositivo e inserimos ele novamente. Na primeira parte do processo, nós obtivemos estas funções hashes de saída. E na segunda parte, após simplesmente remover e inserir novamente o dispositivo, vocês podem perceber que o hash foi completamente modificado, o que significa que simplesmente você removendo o dispositivo USB e inserindo novamente, o sistema operacional já efetua mudanças nesse dispositivo. Então vocês imaginem agora, depois de ter esse melhor entendimento na gravação de dados automatizada pelo sistema operacional, sobre um simples fato de remover e inserir um dispositivo, como que os outros programas não afetam de forma invasiva o ambiente dos blocos de gravação, dos blocos de alocação e como isso impacta em todo o processo de recuperação de dados. Ok, pessoal, na sequência, nosso perito Tom vai fazer outras demonstrações para dar mais entendimento aí para o pessoal. Até a próxima.